Bom, eu tô dentro aqui do RStudio, né? Então, é, eu tô aqui dentro do R Markdown. E aí eu criei um novo R Markdown, né? Esses são os pacotes atualmente que eu tô trabalhando, né? Rverse, Stringer, JSONLite, Tidyverse, ggsock, ggRapel, né? Aqui eu tenho o diretório onde eu vou buscar os dados que eu quero, né? Que eu tenho baixado, realizado scrap dentro da minha máquina. Aqui tá em questão do diretório, né? Que tipo de arquivo eu tenho, né? Então aqui estão os dados que eu tenho trabalhado. Esses dados geralmente eles são de ligas que eu me interesso para pesquisar, então eu não tenho um cronograma. Mas eu tenho feito especificamente uma ideia de trabalhar com dados que estão ao meu alcance, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar com dados que realmente façam sentido, né? Então vou lá, vou pegar dados que tenham um comportamento adequado para minha utilidade ou relevância. Alguns dados eles são categóricos, né? Tipo, por exemplo, eles têm algumas informações e essas informações elas sempre vão acontecer de maneira é, dinâmica, talvez. Bom, aqui tem uma distro pra mim, né? Por exemplo, eu acho que eu não sei se eu carreguei os dados aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Ele vai carregar os dados pra mim, né? Carregou novamente. Demorando um pouco pra carregar, mas tudo bem. Então aqui eu tenho os meus dados, né, onde eu consigo ver que tipo de evento que eu estou trabalhando, como é a maneira que eu trabalho. Por exemplo, aqui tem os Player ID, né, que são dos jogadores. Tem os ID, tem o Event ID, minuto, sequência, ou segundos. O time trabalhado, né, os geoprocessamentos de X e Y, né, como localização. Então, se você tem ali a sua meta de digamos assim, né? A sua meta de visualização de dados, você pode visualizar dessa forma, né? Aqui tem os tipos de variáveis. Com esse banco de dados aqui, tem basicamente os 5 cursos do campo analítico, né? Que eu, no caso, tenho ministrado aulas. E aí, o que acontece? Com esse banco de dados dá pra fazer muita coisa. Dá pra trabalhar com dados que aconteceram em um evento, né? Então, basicamente, posso trabalhar em várias APIs, lendo somente essa API, porque é a API padrão, né? Onde eu vou me policiar e vou me colocar como analista de dados do que eu tô trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu fiz meu Team ID, né? Que eu tenho o meu time. E aí ele vai rodar pra mim digamos assim, uma marcação de mapa pra mim, né? Onde eu quero ver os dados. Isso aqui é mais uma coisa minha, né? Hoje que eu gosto de trabalhar. Então, nesse caso, é algo que eu pretendo fazer, né? Então, por exemplo, tenho Aerial, Burial, Ball Recovery, né? Ball Touch, Buck Pass, Card, Challenge, Clearance. Então aqui eu tenho muitas variáveis que são variáveis características da minha percepção de jogo, né? Tá acontecendo no jogo, eu tô lendo ali. E aí eu vou fazer um enquadramento de um slice, né? Pra ver somente os 11 primeiros. E aquele automaticamente gera pra mim, né? Jogadores
da equipe do Vitória, que no caso foi que eu peguei. Então aqui eu tenho Mateuzinho, Edu, Felipe Machado, Raul Cáceres, Luan Silva. Digamos aqui. Aqui eu tenho um gráfico do ggplot, né? E aí eu tava vendo o Arsenal, agora eu vou colocar o Vitória, né? Então basicamente eu tenho isso aí pra trabalhar, né? E eu vou dar um print aqui pra ele visualizar o mapa, né? Então, bora esperar ele carregar. Eu acho que ele carregou embaixo desse, tá vendo? Então aqui ele tem ali os 11, né? O que é que tá acontecendo aqui, né? Eu tenho basicamente a média, né? Ou seja, eu tenho a coordenada média do meu atleta, né? No círculo. Eu tenho na seta o passe médio dele. Então percebe como é importante? E aí eu posso ver qual é a média de passe do meu atleta. Sim. E aí eu posso brincar com isso, né? Ver o ponto máximo, ponto médio. E eu atualmente eu tenho alguns relatórios explicando a minha linha de pensamento, né? Então, por exemplo, se um clube chega pra mim e quer a minha linha de pensamento, eu posso contribuir como uma análise de um estatístico que vai pensar futebol dessa maneira. E nesse caso aqui, se um aluno quer vir fazer um curso do campo analítico, ele também vai aprender isso, né? Com ideias, com pensamentos e métricas coerentes. Então, basicamente, eu tenho aqui a ideia apresentada, né? De como apresentar um relatório, né? Eu posso escrever, eu posso usar um R Markdown para muita coisa, né? Então, eu não tenho hoje digamos assim, uma preferência. Por exemplo, se eu quero atuar no mercado como funcionário, né, CLT ou PJ de um clube, ou se eu quero dar aula. Pra mim, acho que dá pra fazer os dois, né, atualmente. Mas, né, a gente tem pretensões na carreira. Então, atualmente eu tô pretendendo melhorar o meu inglês, né, consideravelmente e buscar outros clubes fora do país, ou até mesmo trabalhar dentro de alguns clubes com uma nova dinâmica, um novo conteúdo para conectar com outros padrões de análise. Lembrando que cada clube tem seu papel, né? E na maioria dessas abordagens eu vejo uma dificuldade enorme dos clubes trabalharem esses dados, né, de maneira inteligente. Então eles perdem muita amostra, né, e isso pode gerar diversos erros, né? Então esse vídeo é um vídeo bastante simples que eu vejo como uma análise simples, né, do banco de dados e como que eu posso analisar e a maneira que eu trabalho. Eu dei um zoom aqui, mas geralmente eu não gosto desse zoom enorme, né? Gosto de tirar esse zoom e tipo praticamente sem zoom. Então eu prezo muito mais pela harmonia dos meus dados do que dos meus olhos, né? Então aqui eu consigo enxergar todo o gráfico e tal, ver como é que é o comportamento dele. Eu posso salvar esse gráfico de diversos tamanhos, né? Com essa configuração do GG Save, né? Então, se você quer se tornar aluno do campo analítico, eu te recomendo a procurar, né, no WhatsApp ou no YouTube ou no LinkedIn ou no Instagram, para você saber mais, né? Geralmente cada curso dura de 15 aulas, né? Com 5 de monitoria, onde você vai estar fazendo um pouco desses vídeos aqui, igual como eu estou fazendo, para você pôr em prática, né? O que você está pensando, o que eu posso te avaliar, de que maneira eu possa te ajudar a melhorar e a compreender algumas normas que eu acho que são importantes, né? Então, até a próxima e obrigado por assistir até aqui.